porque houve novidades. António Guterres deu-nos novidades e deu-nos a novidade de que, atenção, não sei se estão preparados para isto, mas da era do aquecimento global, acabou a era do aquecimento global, se estavam a fazer projetos para uma intervenção em relação ao aquecimento global, esqueçam, porque entramos na era da ebulição. Entramos na era da ebulição. É o mundo a ferver. É o mundo a ferver. A era do aquecimento global acabou. Chegou a era da ebulição global. Nas palavras do secretário-geral, do prudente secretário-geral das Nações Unidas, um homem que gosta de apelar ao bom senso, de apelar à calma. Portanto, chega-nos esta declaração de que chegou a era da ebulição global. Eu, por acaso, ainda estive na praia na sexta-feira passada e a água continuava gelada. Eu não sei, francamente, onde é que isto está a acontecer, mas eu gostava que o Não engenheiro... podes dizer isso, Tiago, não digas essas coisas, porque Tiago. Depois dizem-te logo que estás a confundir a meteorologia com o clima. O clima é estrutural e mexe-se ao longo de milhões de anos. Mas depois não se vislumbra em lado nenhum, mas não devia ter uma consequência real. Mas é uma coisa estrutural cujas entranhas têm que ser lidas por pessoas esclarecidas, não como nós. Como as entranhas das galinhas lidas... Como sim, porque aqueles adivinhos que liam as entranhas, sim. É porque, de facto, pronto, a era da ebulição, uma pessoa vai para a praia lançada a pensar, epá, finalmente água quentinha na linha de Cascais. E chega ali a Carcapelos ou a Passo de Arcos, ou seja onde for, e está um gelo à mesma. No Porto tem estado tudo a fugir da praia às 4 da tarde, ali na zona de Matosinhos e tal, porque é um vento frio, uma nortada que não se pode. Que ninguém aguenta. No entanto, a ebulição não chegou a toda a parte, porque vai chegar... Sim. Pois, aquilo vai chegar, é uma coisa estrutural que funciona, é uma evolução ao longo de milhares de anos, ou pelo menos séculos e tal, mas ao mesmo tempo também promete o fim do mundo para passado 15 dias, ou assim, não se percebe muito bem como é que isto funciona. Também não, a verdade é que pronto, esqueçam o aquecimento global, esqueçam as alterações climáticas, esqueçam ebulição. Sim, os extremos, não sei o que, climáticos, ebulição, estamos na era da ebulição. Ebulição, eu não sei, as aulas de ciência, ciências do 7º e 8º ano, tenho ideia que a temperatura de ebulição, como é que era? Da água, o que é, não é? É isso, a ebulição não, deve dar uns 100 graus, não é? Ferve a 100 tal. graus, não é? A água ferve a 100 graus, e eu tenho 100 graus, sim, não deve dar luz disso. A água a ferver a 100 graus, mas estamos na era da ebulição. E, portanto, qual é a receita do engenheiro Guterres? Eu imagino que seja a do costume, é que voltemos a viver, que recuemos a tempos primitivos em que não tínhamos forma de nos aquecer e de nos manter, desde logo de nos mantermos vivos, não é? Face às alterações. Nós, réus mortais, não pessoas como o engenheiro Guterres, evidentemente que são necessários, é necessário que se mantenham vivas. O engenheiro Guterres, quando fez essa intervenção, aproveitou, Tiago, para falar também das desigualdades do mundo, e num mundo, um mundo onde há pessoas, disse ele, que passam fome e outras pessoas que são obesas. E uma pessoa depois, ao mesmo tempo, está a olhar para a imagem do engenheiro Guterres, está a pensar, ele será dos que passam fome? E não parece. Não dá muito essa ideia, ideia. Não. Sim, e por outro lado, estar também inchado de stress por causa das questões climáticas, pode ser stress. Pode ser isso, há pessoas, sim. Angústia e tal, que incham com aflições. Porque há pessoas a quem dá fome o stress, mas não, ele certamente não será, mesmo que lhe dê fome, quando estão nervosas vão comer muitas bolachinhas, não é? Bolachinhas, mas certeza que não será o caso dele, porque ele deve evitar, seria um desperdício ter recursos e provavelmente ele não alinharia jamais nisso. Depois há a questão não é? Sim, há a questão deste discurso alarmista e deste discurso que incita a tomada de medidas urgentíssimas para ontem, continuar a cair sempre para já do mundo ocidental, não é? Porque havendo país, e atenção, eu acho até criminoso este discurso recair sobre países em vias de desenvolvimento que precisam de tecnologias baratas e que têm tanto direito a aceder a essas tecnologias como nós tivemos no mundo ocidental para melhorar as nossas condições de vida. Portanto, este discurso recair sobre esses países e sobre essas áreas do globo parece-me só criminoso. Recair só sobre o mundo ocidental e não, por exemplo, sobre a China ou os líderes do regime chinês, não sobre os chineses, que na maior parte também, enfim,
só nos devem merecer, em boa medida, a pena porque vivem sob aquele regime. Mas este discurso nunca recair sobre esses regimes, não é? E sobre a necessidade desses regimes, que são os grandes poluentes do mundo, adotarem também medidas que obstem ao aumento da poluição, é também algo que irrita bastante. E por outro lado, não vir acompanhado este discurso daquilo que seria, acho eu, lógico, que é aproveitarmos aquilo que são os desenvolvimentos tecnológicos também na área de energia, para conseguirmos descobrir formas mais limpas de produzirmos energia, mas ser sempre no sentido de à força, adotarmos medidas que pioram as nossas condições de vida. Porque, na verdade, no mundo ocidental, as tecnologias cada vez mais desenvolvidas que temos adotado têm melhorado, segundo julgo saber, eventualmente sob todos os pontos de vista, a tal pegada ecológica, logo que é, como é que se chama isso, do mundo ocidental. Portanto, acho que isto é sempre um discurso mal direcionado. É, por outro lado, um discurso desesperado e ridículo, histérico, que não procura nenhuma solução, a não ser de downsizing, claro. Não é? Para assustar e para nos fazer adotar comportamentos que eles, os líderes que preconizam os ditos comportamentos, não estão dispostos a adotar. O problema é que não há quem dê o exemplo. É que se o engenheiro Guterres e estas figuras patéticas, similares, vivessem em cavernas, sem acesso a computadores, sem deslocações em automóveis, em jatos privados ou não privados, sem terem qualquer influência na tal pegada ecológica, a pessoa até podia pensar, mas se calhar eles até sabem alguma coisa que nós não sabemos. Que não há um que queira demonstrar isso. Não há um. Quer ele próprio dar esse exemplo, não é? Nenhum. Aquela coisa de um general manda avançar as tropas se ele próprio não estiver disposto a morrer antes das tropas ou ao mesmo tempo, não é? Mas estes generais, não há nenhum só sei que tem autoridade para liderar. Claro. Este engenheiro Guterres não tem autoridade absolutamente nenhuma, tal como a generalidade dos líderes mundiais que vêm com estas tretas. O homem fez aquela intervenção agora, há uns dias, a dizer, acabou o aquecimento global, quer dizer, como se aquilo tivesse sido medido pelo relógio. Sim. Coisa de 5 minutos, acabou o aquecimento global, agora é a ebulição. Anda sempre com o termómetro na mão, este engenheiro, pá. Anda sempre com o termómetro na mão. Pois é. É o engenheiro. E depois vêm notícias, saem pequenas notícias salpicadas por aí, que se uma pessoa se der ao trabalho de investigar, outro dia era a notícia de que a temperatura da água do mar na Flórida, assim genericamente, na Flórida tinha batido o recorde e chegado aos 38 graus. Eu achei 38 assim, depois já apanhei naquelas zonas, já apanhei 32, pá, assim. É quentinho, 38, sim, 38. Achei muito, pareceu-me já um jacuzzi. Sim. Então fui ver as temperaturas da água da Flórida, de ambas as costas da Flórida, nas Keys, naquelas ilhotas e tal, no dia em que eu estava e nos dias anteriores, aos quais correspondia o tal aumento e o tal recorde, e em nenhuma praia a água do mar excedia os 31 graus. Andavam entre os 26 e os 31. Então isso já é 7 graus abaixo dos 38. Aldrabice mesmo. Sim. Pois, e dos 31 para os 38, esses 7 graus são um salto brutal. São um salto brutal entre uma água confortável, para darmos uma banhoca, e um banho quente. E um jacuzzi. E um banho quente, sim. Isto encaixa naquela lógica da qual nós também já falámos aqui muitas vezes e que é evidente para tanta gente, que isto é aquela questão da qual o engenheiro Guterres provavelmente é meramente um instrumento, quer dizer, este sim, senhor claro, não manda coisa nenhuma, nem define coisa nenhuma, mas é um mero instrumento nesta política do pânico constante, não é? Do medo constante que é instrumental para que os governos cada vez mais ganhem poder sobre os cidadãos e possam definir mais coisas na nossa vida. E este senhor presta-se a este papel absolutamente patético e ridículo de ser... Mas o senhor nunca foi nada, não é? Quer dizer, é o senhor Guterres, não é? Pois, não dá para mais, não é? Mas podia só não ser nada e não nos aborrecer sendo não nada. Aborrece. Ele sempre foi aborrecido. É aqui um pivô na mão de todo o tipo de interesses que pretende simplesmente criar sociedades cada vez em que temos cada vez menos latitude
em termos de liberdade, e que estamos cada vez mais presos a este saltitar de histeria em histeria, que mais não serve do que para desviar poder para poderes centrais, que infelizmente também são cada vez mais centrais, não é? E esse é um dos problemas disto, é que cada vez mais estas coisas são decididas aparentemente por cada vez menos gente, e depois estas coisas descem aqui de cima das Nações Unidas. Sim, e depois há um conluio misterioso e desagradável entre as supercorporações e os governos, e ali uma promiscuidade e os fóruns de Davos, que não são... Sim, com uma gente que não é eleita por ninguém, nem designada por ninguém, que se misturam ali todos. É de onde essas coisas depois caem para os bancos centrais, e de onde depois caem para as uniões europeias e por aí fora. E pronto, e nós estamos cada vez mais longe deste centro de poder e cada vez mais distantes de termos alguma espécie de influência democrática sobre as decisões que são tomadas, e tentar cada vez mais aqui ao suporte. E temos os peões disto tudo, e é que são pessoas que vão sofrer, como qualquer um de nós, com este tipo de condicionamentos, de imposições feitas às nossas vidas, mas que reproduzem o discurso desta gente de forma cega. Quer dizer, quem são vocês, no caso nós, realmente, para pôr em causa a palavra do engenheiro Guterres, o secretário-geral da ONU? Quer dizer, as pessoas que vão ver, que vão procurar quem foram os secretários-gerais da ONU e de que países provinham. O critério era sempre o da irrelevância absoluta. Era uma figura particularmente irrelevante de um país sem peso nenhum, do dito xadrez internacional, não é? Pois, e que quanto mais irrelevante for, mais se presta a ser, um peão destas ou de quaisquer outras histerias que possam permitir essa concentração de poder. Mas enfim, isto é feito para reproduzir tudo o que lhe dizem para reproduzir, quer dizer, para obedecer, não é? Sim.